Hoje o nosso estudo está aqui no capítulo 4 de João. Eu vou ler do versículo 6 para frente. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber, a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias que se chama o Cristo vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou, eu que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade, e disse àqueles homens: vinde e vede. E disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? E saíram, pois, à cidade e foram ter com ele. Então aqui a palavra do Senhor mostra, essa aqui é uma mulher que foi, uma discípula, do Senhor. Ela entendeu ali que Jesus Cristo era o Messias, e ela foi anunciar isso a outras pessoas, Então aqui a gente vê que é uma das primeiras ou a primeira discípula, que a Bíblia mostra que reconheceu Jesus como Messias, assim como Maria Madalena foi a primeira ali, ela e as outras mulheres, ver o Senhor Jesus depois de ressuscitado,
Então, mostrando assim que para aquela época isso deve ter sido tipo um escândalo, né? Mulheres com tantos privilégios, né? De reconhecer aqui coisa que os homens não viam, né? Não entendiam. E na ressurreição de Jesus, a mesma situação, né? Mulheres, elas conseguem crer que Jesus ressuscitou, antes mesmo daqueles que andavam com ele, né? E aqui a gente vê que quando Jesus fala aqui do marido e da quantidade de outros que ela já teve, ali ela reconhece, né, que a intimidade dela está exposta e para isso acontecer, realmente Jesus era diferente, era especial, né? Então, mostrando aqui essa mulher, ela é o perfil de muitas mulheres, né? Porque seja casada, seja solteira, aqui a gente vê que ela tinha uma busca, né? Ela acreditava que a felicidade dela estava nos homens, né? Então, por isso que ela tinha essa busca, esse desejo de casar. Não dava certo, ela arrumava outro, né? E olhando para os nossos dias hoje, não é diferente. Quantas mulheres, não só mulheres, quantos homens também não estão em busca aí da sua cara metade, né? E coloca ali, né, a sua vida nas mãos de outra pessoa, acreditando que a felicidade vai estar naquela pessoa. E na verdade, nenhum ser humano nessa terra tem o poder de dar felicidade para outra pessoa, né? O que a gente pode proporcionar a uma pessoa são momentos felizes, né? Nós temos que nos relacionar com as pessoas porque Deus não fez a gente para ficar só, por isso que Ele criou a família. Então, assim, nós temos que ter sim, a palavra de Deus fala que não é bom que a gente viva só, mas também se a pessoa optar por viver só também, não tem nada de errado, né? Mas a palavra de Deus, ela mostra o tempo todo que relacionamento é algo que agrada a Deus, né? Seja com amizade, seja num casamento, seja relacionamento familiar, isso é algo que é de Deus, né? Nós não fomos feitos para ficar sozinhos ou isolados, mas nós fomos feitos para vivermos em comunhão uns com os outros, né? E aqui, mas só que o que está errado? O que está errado é nós colocarmos a nossa felicidade na mão do outro, acreditando que o outro tem a capacidade de nos fazer feliz, né? Porque a felicidade é um estado de espírito, né? E só quem pode nos dar essa felicidade, nos completar, é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo de Deus. O ser humano, no máximo que ele vai conseguir nos proporcionar, são momentos felizes, né? Seja filho, seja pai, seja mãe, seja marido, seja namorado, seja o que for, né? Nenhum de nós tem o poder para dar felicidade para o outro ser humano, né? Mas aqui a gente vê que ela tinha essa busca, né? Como tantas pessoas ainda estão assim, né? Claro que quando a gente já está casado, a gente tem que lutar pelo nosso casamento, tem que fazer de tudo para dar certo, né? Isso é uma coisa que agrada ao Senhor, né? O casamento também, para a gente se manter com uma pessoa, tem renúncia dos dois lados, né? Não é só de um lado, porque se for só de um lado, esse um lado vai cansar uma hora. Então, assim, é uma troca, né? Mas é claro que a mulher, ela tem uma tendência a se esforçar mais e a lutar mais pelo casamento e pela família, né? Então, aqui a gente vê que ela tinha essa busca, né? De encontrar alguém, né? Mas ali na hora que Jesus Cristo mostra para ela que conhece ela, que sabe da vida dela, né? Que ali na hora que a nudez espiritual dela, né, acontece, né? Ali ela fica, né?
ela entende que só Jesus, só o Messias mesmo poderia saber, né? Visto que Jesus nunca tinha visto ela antes assim, como ser humano, não conhecia ela, mas como Deus ele conhecia, né? Como Deus ele sabia quem era ela, né? Então ali ela reconhece, né, que Jesus é o Messias e ali ela vai chamar outras pessoas para apresentar Jesus, né? Então é o que nós devemos fazer hoje, quando nós entendemos quem é Jesus, nós devemos também apresentar Jesus para outras pessoas, né? E a maneira de fazermos isso é através da palavra dele, né? Então aqui a gente vê o valor que o Senhor Jesus dá para nós mulheres, né? O Senhor dá valor para todas as pessoas, mas a gente vê, porque essa não é a única passagem, né? De mulheres que foram bem tratadas por Jesus, bem cuidadas, que receberam a atenção dele, né? A gente vê várias situações. A gente vê tanto no Velho Testamento o cuidado de Deus com as mulheres, como a gente vê aqui no Novo Testamento, através de Jesus, a atenção que Jesus deu a nós mulheres, né? E é importante, minha irmã, você que está ouvindo aí, seja casada, seja solteira, você entender que a sua felicidade está nas mãos do Senhor Jesus, né? Só Ele pode completar você. Nós temos que namorar, quem é solteira, noivar, casar, enfim. E quem já é casada, se esforçar para ter um bom casamento, né? Claro que nós devemos, né, lutar pela nossa família, mas sempre sabendo que a nossa felicidade não está na mão de ninguém, a nossa felicidade está na mão de Deus, né? Só Ele pode nos completar, né? Então, nós temos que viver de forma que o Senhor seja o principal na nossa vida, né? E amar o nosso próximo como a nós mesmos, né? Mas assim, muitas vezes, quantas pessoas, não só mulher, mas homem também, se perde de uma forma que às vezes tem mais amor pelo outro do que por si próprio, né? E tá errado, porque o outro não é mais importante que a gente. Nós podemos tratar, o que a palavra diz é para amar o próximo como a nós mesmos, né? Mas não podemos amar mais o próximo do que se amar. Então, primeiro a gente se ama, né? Ama a Deus sobre todas as coisas, e o outro a gente vai amar como a gente se ama, né? Como a nós mesmos, né? Mas nunca fazer o contrário, né? Se esquecer para amar o outro, né? Quando a gente perde esse equilíbrio, aí nós estamos realmente num caminho perigoso, né? Então aqui, essa mulher entendeu o que o Senhor Jesus Cristo falou para ela e ela se tornou uma discípula do Senhor Jesus, né? E é o que o Senhor Jesus quer fazer por nós no nosso tempo, em nome de Jesus. Amém? Então espero que essa mensagem ela venha falar ao seu coração. E se você gosta desse canal, se inscreve, compartilha, dá um joinha, tá bom? Participa aqui conosco. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Amém.